Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre alguns animais fantásticos. Por isso, Fique um pouco e escute. o dragão, provavelmente o animal mágico mais famoso do mundo, encontra-se entre os mais difíceis de esconder. A fêmea é em geral maior e mais agressiva do que o macho, embora ninguém deva se aproximar de nenhum dos dois, exceto os bruxos com aptidão e treinamento especiais. O couro, o sangue, o coração, o fígado e o chifre do dragão têm grandes propriedades mágicas, mas seus ovos são considerados artigos não comerciáveis classe A. Existem 10 espécies de dragão, embora se saiba que elas ocasionalmente se entrecruzam, produzindo híbridos raros. Os dragões puro sangue são os seguintes: o olho de opala é nativo da Nova Zelândia, embora se saiba que imigra para a Austrália quando há uma redução de território em sua terra natal. Ao contrário de outros dragões, ele habita os vales e não as montanhas. Talvez o tipo mais belo de dragão. Ele tem porte médio, entre 2 ou 3 toneladas, escamas que refletem as cores do arco-íris e olhos iridescentes, sem pupilas, de onde ele ganha o seu nome. Produz uma chama vermelho vivo, embora pelos padrões do comportamento de um dragão, ele não seja muito agressivo e raramente mata, a não ser que tenha fome. Seu alimento preferido são os carneiros, embora se saiba que também ataca presas maiores. Uma onda de mortes de cangurus em fins de 1970 foi atribuída a um olho de opala macho expulso de sua terra natal por uma fêmea dominadora. Seus ovos são cinza claro e podem ser confundidos com fósseis por muggles imprudentes. O meteoro chinês, também conhecido como dragão leonino, é o único dragão oriental que tem uma aparência particularmente vistosa. Vermelho com escamas lisas, ele apresenta uma franja de cristas douradas em volta do focinho arredondado e olhos muito saltados. O meteoro chinês recebeu este nome por causa das labaredas em forma de cogumelo que saem de suas narinas quando o irritam. Pesa entre 2 ou 4 toneladas, sendo a fêmea maior que o macho. Os olhos são carmim vivo com pintas douradas e suas cascas são muito valiosas para a magia chinesa. O meteoro chinês é agressivo, porém mais tolerante com a própria espécie do que a maioria dos dragões, consentindo por vezes em dividir seu território com outros 2 dragões. Banqueteia-se com a maioria dos mamíferos, embora prefira porcos e, infelizmente, humanos. O verde gaulês comum se confunde com os capins luxuriantes de sua terra natal, embora faça ninho nas montanhas mais altas, onde foi demarcada uma reserva para sua preservação. Apesar do incidente Ilfracombe, esta raça está entre as que causam menos problemas, preferindo, como o olho de opala, caçar carneiros e se empenhar para evitar os humanos, a não ser quando provocado. O verde galês tem um urro surpreendentemente melodioso e é facilmente reconhecível. Suas labaredas saem em jorros finos e seus ovos são cor de terra sarapintados de verde. Este outro dragão nativo da Grã-Bretanha é mais agressivo do que o seu correspondente galês. Exige um território de 160 km² por dragão. O negro das Ilhas Híbridas alcança 9 metros de comprimento. Tem escamas ásperas, brilhantes, olhos de púrpura e uma carreira de cristas curtas, mas afiadíssimas ao longo do torso.
Tem asas semelhantes às do morcego e seu rabo termina em um espigão em forma de flecha. O negro das Ilhas Híbridas se alimenta principalmente de veados, embora se saiba que roube cães de grande porte e até gado. O clã dos bruxos Macfuste, que há séculos habita as Ilhas Híbridas, tradicionalmente tem se encarregado da administração dos dragões dessas ilhas. Com fama de ser a mais perigosa das raças de dragões, o rabo córneo húngaro tem escamas pretas e uma aparência de lagarto. Seus olhos são amarelos, os chifres cor de bronze, tal como os espinhos que cobrem o seu longo rabo. O alcance de 15 metros das labaredas do rabo córneo é um dos maiores que há. Seus ovos são cor de cimento com uma casca particularmente dura. Os filhotes quebram as cascas com os rabos cujos espinhos já estão bem desenvolvidos quando eles nascem. O rabo córneo se alimenta de cabras, carneiros e, sempre que possível, de humanos. O dorso crestado norueguês lembra o rabo córneo na maioria de suas características, mas, ao contrário de espinhos no rabo, o dorso crestado tem crestas bastante salientes e negras por todo o dorso. Excepcionalmente agressivo com os de sua espécie, o dorso crestado é hoje em dia uma das raças mais raramente criadas. Sabe-se que ataca a maioria dos mamíferos terrestres de grande porte e, o que é incomum para um dragão, ele também se alimenta de criaturas marinhas. Um relato não confirmado conta que um dorso crestado chegou a capturar um filhote de baleia nas costas da Noruega em 1802. Os ovos desse dragão são pretos e os filhotes desenvolvem a capacidade de expelir labaredas mais cedo do que os de outras raças, entre 1 e 3 meses de idade. É o menor dos dragões conhecidos e o mais veloz em voo, com cerca de 4,5 metros de comprimento apenas. O dente de víbora peruano tem escamas lisas cor de cobre e marcas negras na crista. Os chifres são curtos e as presas particularmente venenosas. O dente de víbora alimenta-se sem hesitar de cabras e vacas, mas infelizmente gosta tanto de humanos que a Confederação Internacional dos Bruxos foi forçada a enviar exterminadores ao Peru no fim do século XIX para reduzir a população de dragões que estava crescendo com rapidez assustadora. Os chifres longos têm escamas verdes escuras e longos chifres dourados faiscantes com os quais ele fura sua presa antes de assá-la. Quando moídos, os chifres desse dragão se tornam muito valiosos como ingredientes para poções. O território nativo dos chifres longos foi recentemente transformado na reserva de dragões mais importante do mundo, onde os bruxos de todas as nacionalidades estudam de perto as raças de dragões. Os chifres longos têm sido objetivo de intenso programa de reprodução, porque sua população diminuiu tanto nos últimos anos, em grande parte devido ao comércio de seus chifres, que eles se tornaram artigos comerciáveis classe B. O focinho curto sueco é um belo dragão azul prateado cuja pele é muito procurada para a confecção de luvas e escudos de proteção. As labaredas que saem de suas narinas são azul brilhante e podem reduzir nadadeiras e ossos a cinzas em questões de segundo. O focinho curto é responsável por um número menor de mortes humanas do que a maioria dos dragões, mas como prefere viver em áreas montanhosas, despovoadas e selvagens, este dado infelizmente é pouco confiável. A maior raça de dragões conhecida, o barriga de ferro, pode atingir 6 toneladas de peso, rotundo e mais lento no voo do que o dente de víbora e os chifres longos. O barriga de ferro é ainda assim extremamente perigoso, capaz de esmagar as habitações sobre as quais aterrissa.
Suas escamas são cinza metálico, os olhos de um vermelho forte e as garras particularmente longas e cruéis. A espécie tem sido objeto de constante observação por parte das autoridades bruxas ucranianas desde que um barril de ferro arrebatou um barco no Mar Negro em 1799. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje. Porém, existe muito conhecimento para compartilhar. Porém, antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esse conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado quando novos vídeos saírem. E também não se esqueça, me segue nas minhas redes sociais para que você fique sabendo dos próximos vídeos que eu estarei liberando. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.